Esse é o canal Rei do Deboche e esse é um corte de uma live. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. A Profecia. Cara, eu acho que eu não vi nunca nenhum filme desse. Ah, esse aqui é a parte 2, espera aí. Eu acho que eu nunca vi, mano. O que é Intergaláctica, Cássio? Sobe no cavalo. Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Uma família perde seu filho misteriosamente após o parto. A criança simplesmente falece. E o pai, sem saber o que fazer para confortar a dor de sua esposa, resolve que vai adotar uma criança e colocar no lugar como se nada tivesse porcaria, Brian? O que ele não poderia imaginar é que essa criança é o filho do diabo, o próprio anticristo. Eu acho que eu nunca vi esse filme, hein? Sobe, Ralph. A Profecia é um dos maiores clássicos do horror da década de 70, um filme que ganhou várias continuações e que é muito popular e tem histórias macabras ao seu redor. E é exatamente sobre esses filmes e essas histórias que a gente vai falar hoje aqui no canal Piuí, trazendo o enredo das obras e, obviamente, algumas curiosidades e a nossa opinião. Então apague as luzes do seu quarto e tome muito cuidado, porque a bruxa tá solta na saga A Profecia, que começa agora aqui no Piuí. Na verdade é o diabo que tá solto, né? Mas anticristo mesmo é você que é anti-Piuí e não deixa like em todos os vídeos. Então, acabe com isso. Aperte agora mesmo. Passa do canal Piuí? Bom, eu imagino que sim. Porque se você não gostasse, você não estaria assistindo esse vídeo, não é mesmo? Então, se você gosta do canal Piuí, tá na hora de votar na gente, algumas muito qualificadas. O que eu entendo desse prêmio? Que como o voto é popular, aparece, não é mesmo? Então, a gente vai deixar esse mutirão para o canal Piuí vencer esse pressão do filme. Um bom exemplo disso é Poltergeist. Também tem algumas maldições relacionadas a Exorcista, mas com certeza, o filme mais amaldiçoado da história Nunca vi nenhum filme desse, acho, Luiz. E esse filme surgiu logo após Exorcista, porque o pessoal percebeu o seguinte: esse filme de possessão, Tô lembrado. as pessoas vão pro cinema, falam sobre e é um grande sucesso. Temos que fazer um também. É uma boa ideia. E foi justamente numa conversa entre o produtor Harvey Bernard e um amigo seu sobre a Bíblia, o livro do Apocalipse e algumas teorias envolvendo até mesmo o retorno do anticristo, que o mais novo filme de possessão demoníaca de Hollywood surgiu, A Profecia. Essa ideia foi apresentada para o Warner, Salve, Mariana. Um projeto muito parecido com o Exorcista e decidiu saltar fora. A opção então foi seguir pela Fox, que gostou da ideia e ofereceu um belíssimo pastel e um copo de 500 ml de caldo de cana para que assim a profecia fosse realizada. O filme não aconteceu, mas todo mundo encheu a barriguinha, né? E aí, de barriguinha cheia, todo mundo ficou motivado, conseguiu correr atrás dessa grana, a Fox liberou e assim foi realizado A Profecia, filme que atualmente forma a grande tríade dos filmes de possessão demoníaca junto com O Exorcista e O Bebê de Rosemary. Lançado em 1976 com um roteiro de David Seltzer de alta tensão e direção de Richard Donner, que 2 anos depois foi dirigir Superman. O filme A Profecia começa com uma tragédia. Isso porque no dia 6 do mês 6, às 6 da manhã, o diplomata Robert Thorne recebe a notícia que a mulher estava dando à luz a uma criança, só que a criança... Esse de 76, hein? Inicialmente rola uma grande tristeza, mas pra sorte do Robert, aparece um padre que tá ali pelo local e diz assim: olha, meu amigo, tem um outro bebê aqui que perdeu a mãe. Então quem sabe a gente não une o útil ao agradável, você adota essa outra criança, a gente fica de bico fechado, sua esposa nunca vai saber disso e vocês seguem a vida, entendeu? É tipo quando é criança, tu quer um PlayStation, e também te dá um PlayStation, entendeu? É um jeito meio merda de tampar essa ferida, né? Fazer o quê, né? Mas o Robert pensou: bebê é tudo igual. E aí ele aceitou, afinal de contas, um pico Sabe, errado, né? E tudo isso começa no aniversário de 5 anos do pequeno Damon, porque eles estão lá de boa, tranquilo na festinha, até que a babá começa a ser hipnotizada pelo Pyong Dog, um cachorro Rottweiler que olha pra ela e começa a fazer uma maracutaia com os olhos dele. Ela fica hipnotizada, ela fica doida. Sobe, travesti. Cada vez mais forte. Ela sobe até o andar mais alto da casa, começa a gritar lá pro Damon, olhar pra ela, e ela se joga lá de cima, se enforcando e morrendo. Sobe, Leonardo. Maneira brutal, tá? E até hoje, hein, todas as famílias que estavam ali gastam muito dinheiro em terapia. Porque o que tinha de criança ali, vendo aquela mulher pendurada, rapaz... Esse filme aqui, como a gente falou antes, é um filme de baixo orçamento. Só que o pessoal se esforça pra entregar boas cenas, principalmente na tensão que fica em volta. Porque o cachorro começa a olhar pra ela, ela muda completamente, e o filme vai criando um clima de tensão muito doido, que você assiste e fica realmente instigado, né? A boa parte disso é motivada pela trilha sonora do Jerry Goldsmith, que em vez de partir pra algo mais tradicional, pra alguns instrumentos de corda, um piano, ele adotou aqui aqueles corais de igreja, então são várias vozes cantando letras profanas em latim, que realmente constroem o medo de uma maneira bem única, que não era tão comum a gente ver até então nesse período. E em paralelo a isso, o Richard Donner consegue usar muito bem não só essa trilha, mas alguns zooms que ele dá, seja no Damien, seja no Pyong Dog, pra mostrar que tem algo de errado com essas figuras. Então ele pega essas coisas e consegue dar ênfase a algo que seria normal, como um Rottweiler, entendeu? É um cachorro, seria só um cachorro. Mas unindo a trilha sonora a essa direção, a gente percebe que tem algo errado com aquele cachorro, que tem algo errado com essa criança, que tem algo errado com a babá. Todas as vezes que o Richard Donner quer, ele faz a gente saber que algo de ruim vai acontecer. Vai dar merda, vai! E já que a gente falou de trilha sonora, o tema de A Profecia talvez é um dos melhores de todos os tempos. Não sei se é um dos melhores, mas com certeza é um dos mais assustadores. Ainda mais quando você vai ver a letra do que eles estão cantando aí. E meu amigo, o negócio é pesado, tá? Tem alguns erros ali no latim, tá? Assim, eu tenho um conhecimento de latim, então eu sei que existe esse caso, que eles escreveram umas palavras erradas, assim, tipo, sei lá, um cachorro com X, entendeu, por exemplo. Não dá nada, né? Foda-se. Após o incidente, um padre corre até o Robert pra cobrar o dízimo dele. Não, mentira, na verdade ele vai falar que esse garoto tem algo estranho. E que a morte da babá... O cara do canal fala latim. Na verdade isso está ligado com o pequeno Damon, porque ele fala o seguinte: Damon é o anticristo, ele é o filho do demônio. E aí esse padre fala pro Robert: você precisa acabar com a vida dele, você tem que ir na igreja, você tem que se benzer, você tem que se proteger, porque esse menino é problema. E a sua esposa está grávida. E no momento em que esse menino descobrir isso, ele vai acabar com a vida do seu filho. O Robert não leva nada disso a sério, ele acha que o padre tá ficando maluco e segue a vida dele. Só que o padre continua clamando aos 4 ventos que a criança é o anticristo, tem que acabar com ela. E ele inclusive fala assim: ó, você tem que ir até a cidade de Megiddo, porque lá você vai aprender como acabar com essa criança. Porque você tem que acabar com ela é o anticristo. E aí o Damon sente algo errado, na verdade é o capeta, né? O pai da criança, no caso, sente que algo errado está acontecendo e que estão atentando contra a vida do filho dele. E o que acontece, meu amigão, é que o padre começa a ser perseguido por uma espécie de tempestade, que começa a encurralar ele perto da igreja. E quando ele chega lá, ele é empalado.
Caralho, O mano. Robert, até então, não dá muita bola pra nada do que esse padre fala, entendeu? Só que conforme o tempo vai passando, algumas coisas estranhas acontecem com o Damien. Salve, Cláudia Ele percebe Maria. uma resistência muito grande a entrar numa igreja, a se aproximar de qualquer coisa que seja sagrada, que tenha um cunho religioso. E além disso, eles também encontram ele algumas vezes fazendo umas dancinhas meio estranhas na frente do espelho. Naquela época não tinha celular, né? Então ele fazia se olhando os negócios assim, e é preocupante, né? Porra, é Ele tá essa? fazendo isso? Vai pra mim, Gito. E aí um mar de coisas estranhas começa a acontecer. Primeiramente, que aparece uma babá do nada que fala que foi enviada Sabe, pela Anderson agência pra Machado? criança, o pessoal vai atrás dos documentos dela, parece que não faz muito sentido ela estar ali. Só que esses pais, sabe, não aguentam cuidar da criança e pensam, deixa essa mulher cuidar que ela tá querendo. Se foda! Só que a mulher começa a querer mandar na criança. Começa a Salve, querer Dante, salve, Nômade. fala que tem que ter um cachorro ali pra cuidar da criança. Quem é o cachorro? Aquele Rottweiler que fica lá. Ah, não, o Pyong Dog. É, o Pyong Dog. Aliás, o único animal que aceita o Damien. Porque essa criança ela tem uma aura tão pesada que quando os pais tentam levar ela pra um zoológico, por exemplo, absolutamente todos os animais do local criam uma rejeição imediata. E o animal tem essa questão que as pessoas costumam falar que ele percebe as pessoas que têm uma energia boa ou ruim. No caso do Damien, só o Pyong Dog aceita esse moleque maldito. Eu gosto. E pra piorar, o Robert descobre que a esposa dele tá grávida. E daí ele pensa assim, cara, como é que o padre sabia daquilo, rapaz? Será que o que o padre falou tem um fundinho de verdade? Mas esse Robert, mais inoperante do que nunca, resolve que vai continuar trabalhando e fala assim, se piorar, aí eu vou pro médico. É que nem todo homem, sabe? Tem que esperar a água bater na bunda pra tomar uma atitude. E num certo dia, a esposa tá lá trocando uma lâmpada, mexendo na casa, e o menino Damien tá passando de motoca de um lado pro outro. E aí o Damien vem no corredor na maldade e derruba a mãe dele para peito abaixo. E Não essa é não, cena Dante. muito bem construída, porque a gente vê a babá lá, a senhora Baylock, abrindo a porta pro Damien sair de tecido. Já, ela Cláudio. cai endiabrada em direção até a mãe dele. E aí a mãe dele tá lá mexendo na plantinha e tudo mais. E antes de ela cair, o bicho Vagabundo, cai, ele para, só vê e esse ela cai vídeo no aí. aquário. E aí a gente vê que realmente o Eu aquário já vi semana tem passada. é uma tragédia. E quando a mulher cai no ar, ela meio que se vira. E aí quando ela cai assim, com a barriga pra baixo, e a gente sabe que ela tá grávida, dá um ruim muito grande. E o Damien, ele fica só olhando, e depois de tempo quando ele caiu no chão, ele sai correndo e volta pro quarto. Como se não tivesse feito nada. Foda-se. E essa criança tem uma cara de demônio. Eu não sei onde é que fizeram o cast nessa criança, não sei se é o Ah, trabalho o do Richard Donner que vídeo é consegue demonizar essa full criança. spoiler, É né, cara? muito bom, porque tu olha pra É um essa criança, pau no cu faz isso criança, do Isla. com ela. Até que depois vai ser guitarrista da Cristina. Em paralelo a isso, tem um fotógrafo que fica fazendo fotos do embaixador e da família dele. E quando ele vai revelar essas fotos, ele percebe coisas estranhas. Aparece algumas É full manchas. spoiler, mas é um Depois, vagabundo, quando ele começa a né, cara? comparar, ele percebe que as pessoas que tinham essas manchas na foto morreram. E morreram com objetos parecidos com aqueles que estavam nas fotos. Então ele meio que entende que essas fotos são uma espécie de profecia do que vai acontecer. Só por isso ele já procuraria o Robert. Mas uma coisa mais grave ainda acontece. É que esse cidadão ele praticamente inventou a selfie. Ele tirou uma foto dele na frente do espelho fazendo uma posinha e aparece uma dessas manchas na foto dele. Então ele entende que ele vai morrer e aí ele sai correndo atrás do Robert. A essa altura do campeonato, o Robert já entende que existe perigo na situação. Então esses dois Gostei, vão Dante. investigar as origens de Damien e Não também zerei, as mas questões gostei. do filho morto do Robert Thorne. Então eles vão até um local e eles começam a fazer essa caminhada pra encontrar o túmulo daquele bebê que morreu, aquele bebê lá do início do filme. E aqui o Richard Donner mostra que ele faz essas cenas meio contemplativas, né, de tu entender o que tá acontecendo, de criar atenção e também de criar caminhada, né? Porque o que tem de caminhada nessa cena aqui, Jesus, Salve, João Vitor Silveira. é os dois descendo todo o morrinho, aí eles dando a volta, passando esse arbusto, Minha chegando ao nossa. cemitério. Cara, às vezes parece a Chapolin. O descobrimento da tribo perdida. Não contavam com minha astúcia. E ao chegar no cemitério, eles encontram o túmulo da mãe de Damien. Então eles vão abrir esse túmulo pra ver se realmente tem alguma coisa ali, se tem alguém enterrado. E quando eles abrem, eles encontram a ossada de um chacal. O que é um chacal? É tipo um cachorro? Também é tipo uma raposa do mar. É um bicho. É um desses bichos que você vê no Discovery Channel direto, entendeu? Isso significa o quê? Que Damien nasceu de um chacal. E ao lado do túmulo da mãe dele tá o túmulo do filho do Robert Thorne. E quando eles abrem o túmulo, eles percebem que a ossada da criança tá com um ferimento no crânio, mostrando que, na verdade, Não, o Robert Anderson. Thorne não morreu. Ele foi morto por alguém que queria que o Damien fosse parar na família Thorne. E logo depois da descoberta aparece uma gangue de Rottweilers que fazem parte da família do Pyong Dog, mas que aqui não tem o poder da hipnose e sim o poder de morder. Só que vou dizer uma coisa, tá? Na minha cabeça, Rottweiler era um bicho desgraçado, um só, já dava cabo de uns 3 homens. Mas aqui tem uma gangue de Rottweiler e eles não fazem nada com esses dois. E eu vou dizer, tá? A dificuldade do Robert Thorne e do fotógrafo pra pular uma cerca, rapaz, esses dois no Brasil estavam ferrados, entendeu? Eles realmente faltou Manda esse bala, Anderson. conhecimento de pular cerca, porque eles não conseguem. Mas pular cerca no sentido literal da coisa, pular uma cerca. Com isso, o Robert percebe que realmente está sendo perseguido e a família dele está em risco. Então ele liga lá pro hospital pra ele falar pra esposa dele se proteger que vai dar merda. Só que antes que ele possa fazer isso, aquela maldita babá aparece lá e mata a esposa dele. Caraca. Chora, Gabriel. É uma bala que acabou de acontecer e tal, só que tem mais problema rolando aí. Ele não pode parar pra essa criança realmente crescer. E Isso é bem feito pra vocês que mamam prêmiozinho. Um fotógrafo, vai até o Bugenhagen, que é um cara especialista que manja Bem essas coisas feito. aí, vai aprender como é que ele vai acabar com esse mal. Eu quero saber. E aí o Bugenhagen entrega a eles as 7 adagas de Megido. Com elas, eles vão poder apunhalar o Damien e acabar com o mal. Só que quando chega na hora de ir, o Robert começa a dar pra trás. Ele fala assim, mas tu vê... Mata a criança é pai também. Será que eu vou conseguir? Não é criança, é o demônio. E ele pensa exatamente assim, então ele pega as adagas e joga elas longe. E aí o fotógrafo pensa, pô, já que ele não vai fazer o trabalho sujo, então eu mesmo faço. E esse fotógrafo vai, pega essas adagas e neste exato momento acontece um acidente bizarro do tipo premonição, onde um caminhão deixa escapar uma placa de vidro gigantesca e o fotógrafo morre decapitado. Minha E a nossa. partir desse momento, aí sim, o Robert decide que ele vai acabar com o menino. Finalmente. E a profecia possui várias lendas em volta. Muitas pessoas falam que esse filme aqui é amaldiçoado. E tem uma coisa muito bizarra relacionada a essa cena do repórter. Tá, no fim das contas, as pessoas vão morrendo e a culpa é do menino, é isso mesmo? Do filme, estava lá um ano depois em outra produção de outro filme, junto com o assistente dele no carro, sofreram um acidente, ele saiu ileso, mas ela morreu de uma forma muito parecida com o repórter do filme. E aí você pode dizer, é só uma coincidência, mas o que faz com que esse filme seja considerado amaldiçoado é justamente a quantidade de coincidências que existem nele. Porque o ator que interpreta o Robert Thorne, por exemplo, o Gregory Peck, aceitou participar do Entendi, filme, ele Luiz. era a grande estrela desse filme, ele carrega esse filme nas costas, e pouco tempo após ele dar o ok pra essa produção, o seu filho, na vida real, tirou... Mas a o própria- guri, ô Luiz, valeu, Fábio. O guri, ele tem alguma maldade, assim? Ele demonstra que tá vendo o que tá acontecendo ou ele é inocente? Na parada, ô Luiz. Nossa, as pessoas defendendo agora fora é foda, né, mano? Deixa eu pegar o do Anderson aqui que ele deve ter mandado. O chororô.
Ah, ele demonstra. Ah, então ele é maldito, então. O pior jogo do ano que eu zerei, com certeza foi Indiana Jones. Eu já enviei o vídeo, tá? Só tô esperando processar a qualidade Nessa dele. produção, o Gregory Peck se viu nessa situação onde Era o pra ter personagem saído dele antes, mas precisa aí o tirar YouTube a parou vida tudo. do próprio filho. Né? Um filme que tá super relacionado a mortes em família e tudo mais, e dizem que o Gregory Peck botou muita da tristeza pessoal dele no projeto justamente por conta dessas similaridades. Que tristeza. Outras vendas bizarras envolvendo o avião da produção que foi atingido por raios. E daí você pode relacionar com o pai do filme que também foi atingido por raios. Também algumas locações onde eles gravaram um filme anos depois foram locais de atentados terroristas. Então esse filme aí tá tudo ligado com um monte de treta, né? Essas histórias são muito bizarras. E você que é cético vai falar que é coincidência. E você pode olhar dessa maneira. Mas a produção do filme resolveu surfar em cima disso. E isso acabou impulsionando o marketing do filme. Porque todo mundo falava, ó, profecia, é um filme amaldiçoado, um filme assustador. Você não pode olhar esse filme, porque senão vai acontecer coisa errada na sua vida. E as pessoas ficam curiosas pra assistir, né? Boa parte da publicidade desse filme se deu em cima dessa ideia de que você não sabe o que vai acontecer se você assistir esse filme. Algo muito perigoso pode rolar com você, entendeu? E aí as pessoas iam lá e queriam assistir. Hoje em dia, a Profecia talvez seja a produção amaldiçoada mais famosa do cinema, junto com Poltergeist, e tem inclusive um episódio de uma série, um Shudder, que fala sobre isso. Pega a Profecia e analisa todas as lendas envolvidas, o que é verdade, o que é mentira, vale a pena olhar. Aqui no Brasil não tem Shudder, então você vai ter que dar seus pulos aí pra assistir, viu? O Capitão Jack Sparrow. É tudo coincidência esse negócio da vida real, hein? Os ensinamentos do Bugenhagen, que fala o seguinte: se essa criança é realmente anticristo, tem que ter em algum lugar do corpo dela uma marcação de 666, que é o número da besta. Então ele procura ali do pé, não encontra, ele fala, ó, já dei banho no moleque, o moleque não tem nada. Ele falou, procura na cabeça, quando vê tá escondido no cabelo. Ele chega lá de mansinho, mexe no cabelo do moleque pra ver se tem piolho, ele não encontra piolho, mas encontra aquela marca. Deu rabo, KLS. Robert então pensa, bom, vou levar essa criança até a igreja e fazer o procedimento. Só que a senhora Baylock e a babá percebe que tá acontecendo essa treta e vai pra cima tentar parar o Robert. Eles começam a célica corporal e acaba com a babá morrendo. O Robert então pega o Damien no colo e sai de carro voando dali. Ele vai tão rápido que chama a atenção da polícia e decide ir atrás pra ver o que tá acontecendo. O Robert chega na igreja, vai até o altar, bota o Damien lá, pega uma adaga de Megido e quando ele tá prestes a matar o garoto, a polícia entra e atira contra ele. E a gente não sabe se antes de ser baleado, ele conseguiu ou não acabar com a vida do Damien. Só que o filme logo nos responde. Cara, era um sofrimento pra... O funeral do Robert, que vale lembrar, era embaixador. Então quem Um estava sofrimento presente na imagem pra... era o presidente dos Estados Unidos, de mãos dadas com Os caras matar o guri. anticristo. E aí, Mas ó, cachorro eu não aceito, mas aceito mangás, jogos, consoles, livros, né, Luiz? Esse eu aceito na barganha, na troca. uma quebra de quarta parede que o garoto olha pra câmera e dá aquele sorrisinho endiabrado dele. Ué, vende lá o KLS. 1,8 milhões e faturou 70. E foi muito bem avaliado nas críticas, ganhou o Oscar de melhor trilha sonora, porque ele é um filme realmente bom, assim, tem que ser elogiado mesmo. O diretor consegue criar uma boa tensão, a gente fica com medo dessa trilha sonora, que entra em vários momentos, mas também fica com medo de algumas imagens, porque esse garoto, Damien, ele tinha um olhar muito maléfico. Tu olha pra ele e fala assim, tem algo errado com esse moleque. E todo Até agora não, o João. padre encontra o Robert e começa a falar que ele é o anticristo, começa a falar Não sobre gostei, Fábio. A gente tá assistindo o filme e fica arrepiado, né? Naughty Dog vai se Assim, fuder. vale a gente falar que o Damien tem essa imagem, mas o filme não é exatamente esse. Aquele jogo leva daqui 4, 5 A anos. história é toda carregada pelo Gregory Peck, como Robert Thorne, que manda bem demais. Esse aqui é um filme de terror que vale muito a pena você assistir hoje em dia, porque ele não é um filme que as pessoas vão achar que é super lento. Assim, o Léo falou que o filme não é lento e tal, e de fato ele não é, ele tem um ritmo bacana. Porém, ele é um filme dos anos 70 e você vai ter que levar em consideração algumas coisas, como uma cena do cemitério, que os caras ficam andando por, sei lá, 5 minutos e você sabe que não precisaria ser assim, dava pra ter cortado aquilo ali, porque nem era uma cena de tensão, eles só estavam realmente andando. Então se você levar tudo isso em consideração e conseguir absorver que é um filme da década de 70, você vai curtir. Ok. Assim, o primeiro filme é muito bom, é memorável, é um desses filmes obrigatórios. Agora a continuação não é bem assim, né? Lá vem. Como o primeiro filme fez sucesso e deixou um gancho impressionante que envolveu o próprio presidente dos Nossa, Estados pra ter Unidos. 2 vídeos de 40 minutos, cara, deve ter bastante filme, hein, Luiz? Lançado em 1978 com o roteiro de Stanley Mann, de Conan o Bárbaro e Mike Hodges, de Flash Gordon. Flash! Save the universe! Damien, a Profecia 2 tem direção de Don Taylor, do memorável A Ilha do Dr. Moreau. Moreau onde? Na ilha. Após os acontecimentos do primeiro filme, o Bugenhagen tá de volta, ele abre o jornal, percebe que aquela criança tá viva ainda, ele pensa, caraca, aquele pai incompetente não foi capaz de dar cabo do moleque. Então ele pega essas adagas, entrega pro pessoal enviar pro novo tutor da criança, com essa informação de que tem que matar o anticristo. Tem que matar a porra dessa. Só que assim, ele entrega essas adagas, a pessoa fala, poxa, mas essa história que tu tá me falando é balela. Ele diz assim, não, e eu vou provar pra você que é verdade. Então ele leva esse cidadão até as ruínas de um templo, onde um monge teria desenhado o anticristo em uma parede. E aí ele chega lá, tem um desenho de uma criança na parede com umas cobras na cabeça, e ele fala, olha ali, igual o Damien. E eu olho a imagem e falo, rapaz, isso aí pode ser qualquer criança. Não Esse sei, velho pode ter ô. matado uma criança aleatória, porque o cara compra a ideia, como sabe? Não sei, Ronin. Ah, vamos nessa! Mas assim, antes que ele possa fazer qualquer coisa... Eu não sei. A Naughty Dog, depois que ela mentiu que o Joel tava vivo no jogo dela, aquilo ali, ela merece todo o escárnio possível. Nem adianta reclamar de dislike, ô Ronin. Tem mais é que se fuder mesmo. Empresa podre. Ele desmorona e eles morrem soterrados ali. Empresa mentirosa. Só que assim, isso aconteceu logo após a morte do Robert. Então a trama do filme pula 8 anos, agora nosso Damien está com 13. E é importante Nossa. falar que o garoto que interpreta o Damien agora é brasileiro. Como é que é? Olha de família americana, tá? Mas nasceu em São Paulo. Não adianta, né? O capeta tem que ser brasileiro. E aí a gente vê esse garoto vivendo com o presidente dos Estados Unidos. Só que não, porque esse filme aqui ignora completamente qualquer tipo de relação que essa criança podia ter com o presidente. Então, ele tá Anderson. na casa dos tios dele, e aquela cena lá com o presidente foi só pra deixar a gente preocupado, assim, tipo, o que será que vai acontecer? Mas não aconteceu nada. Bom, como ela falou, é o tio dele, o tal do Richard Thorne. E esse cara aí não tem tanta relação assim com o presidente dos Estados Unidos. Ele sabe quem é, porque ele é americano. Ele tem que saber a história do seu próprio país. Mas o que importa é que ele sabe a história de muitas outras coisas porque tem um museu. E esse museu está para receber as peças daquele lugar que desabou lá no início do filme. Olha só a conexão dessas coisas. É uma coincidência, aquela ruína, aquela pintura vai chegar ali, entendeu? E assim, se o Damien já traía muita coisa ruim com 5 anos, imagina agora que ele tá com 13 anos de idade. E a tia-avó dele é a única pessoa que percebe isso. Ela tá rodando ali pela casa dos Thorne, aí ela percebe que o Damien é muito amigo do primo dele, o Mark. E ela chega pros pais, pro Richard, pra esposa e fala, ó, esse menino aí tira ele de perto do Mark, que vai dar ruim. Influência ruim, esse menino é influência ruim, esse menino aí ele fuma vape, esse menino ele joga videogame, ele gosta de desenho, isso não é um perigo, entendeu? Moleque do caralho!
Ai, amor, tem que dar umas cacetadas. A família não leva isso a sério. Resultado, quando a tia avó chega no seu quarto pra dormir, aparece ali um pássaro preto. Que agora a gente não tem mais o Pyong Dog. Aqui nesse filme ele foi substituído por esse pássaro com poderes hipnóticos. Provavelmente é o urubu do Pix, porque quando a véia olha pra esse pássaro, começa a ver o sonoro do Aquaman aqui. Ela lembra que ela investiu no urubu do Pix, tem que pagar o devedor, só que ela não tem dinheiro pra isso, e acaba morrendo do coração. Mas assim, é uma velha também, né? Não sei se bem dizer foi culpa do pássaro. Quando vê, estão atribuindo culpa ao pássaro errado. Acredito que não, porque esse pássaro é perigoso e a gente vai ver isso. E quem também é perigoso é o Damian, que chega na escola com o Mark, aí eles estão na escola militar, aí tem uns bullies que começam a provocar o Mark. E aqui a gente vê que o Damian realmente ele já tá treinado. Agora ele é praticamente o professor Xavier dos X-Men, porque ele só de olhar pra um menino faz esse garoto se contorcer e Nossa, nunca mais vai fazer nada de mal pro Mark. Valeu, Leandro. Desse jeito eu vou ficar rico. Enquanto isso, o Richard. Caralho, mano. O guri vai se fortalecendo. Como é que pode? Eu nunca vi nenhum desses filmes aí, cara. Deixa eu só pegar aqui, porque senão eu vou acabar me esquecendo do vídeo aqui. Cara, esse jogo da Naughty Dog aí, estão falando que está sendo feito desde 2020, né? A Naughty Dog demora 8 anos para fazer um jogo. Já coloquei ali, ô Leandro. A Naughty Dog leva 8 anos para fazer um jogo. Tá no trabalho dele. Ele tá fazendo um no museu, ele tá envolvido com a política. É uma trama tão interessante quanto assistir a TV Senado. Chato. Cara, isso aqui é qualquer chatinho que você imaginar. Ele fica mostrando uma empresa que está agora fazendo investimento pra acabar com a fome no mundo, com umas plantas lá, e você não sabe o que você tá assistindo. Tem relação com a nova ordem mundial, com esse esquema do anticristo, essas partes da Bíblia que eles meio que passaram pra história do filme, só que eles fazem isso da maneira mais desinteressante do mundo. Os caras estão falando do potencial apocalipse, e eles conseguem fazer ser chato. Como? Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Um bom motivo pra ser chato é que eles não conseguem focar em alguma coisa. Então, enquanto tudo isso tá rolando, começa a surgir personagens. Ô Luiz, tu já viu American Horror Story? Esqueci de te perguntar. Do nada. Aparece uma jornalista que tá atrás de informações, que começa a suspeitar que o Damian seja um anticristo. Aí ela vai atrás dele na escola, ele olha pra ela. Porra, mano. E quando essa mulher sai de lá e vai É pra bom uma estrada, demais, aparece viu? aquele maldito daquele urubu que tá perseguindo ela. O urubu tá olhando ela de Por novo. quê? Por quê? Porque ela deu 50 esperando receber 500, não é aquela Série história? maravilhosa. E aí olha só como é a vida, né? Quem vai atrás desses golpes tá sempre querendo tirar vantagem, entendeu? Só que, cara, quem quer ser malandro acaba sendo mané. E é o que acontece com essa jornalista aqui, porque ela tá achando que vai ganhar uma grana. E o que ela recebe é o urubu que vai atrás dela. E agora ele ataca a mulher. A mulher tá na estrada, o urubu ataca ela, faz ela cair no acostamento. Urubu? Peraí. E o que ela recebe é o urubu que vai atrás dela. E agora ele ataca a mulher. A mulher tá na estrada. Ô, cara, isso aqui é um corvo, mano. Os caras não sabem o que é um corvo, velho. Ah, é zoeira? Não, porque... O ataca ela, faz ela cair no acostamento. Caralho, Só mano, um negócio, urubu, Isso velho. acabou de ser atingida pelos olhos, ela tá cega. Ela tá surda. É que o urubu ataca ela nos olhos, então ela cai no acostamento. E aí ela vai pra estrada e ela não tá enxergando. Mas por quê? O urubu tá com ela, o urubu tá com ela. Mas a parte mais surpreendente é que ela, sem enxergar, tem uma carreta gigante, vindo, o maior caminhão bitem, E o som é assim, ó. Ele tá vindo. E ela fica... Ela ali foi no pro meio da rua. E se transforma num boneco que acaba sendo atropelado por essa Ah, tá, é. Ela Olha lá. acabou de ser cegada. A gente entende, ela não tá vendo as coisas. Mas ela continua ouvindo. Até dizem que quando ela fica cega, ela só tá melhor, né? Não, esse ataque do urubu, ele me pega demais, porque quando é um Rottweiler, eu entendo. O Rottweiler vai te atacar e, cara, isso é perigosíssimo. Agora o urubu, ela conseguiu. O Rottweiler falaram certo. Sabe, Ghost? Faz alguma coisa, sai correndo, protege o outro, não sei, cara. Eu não sei se eu tô superestimando a minha força, mas eu diria que qualquer pássaro da Terra eu venceria no X1. Talvez uma arpia, uma águia, eu talvez não conseguiria ali me defender, porque ela sem garra e tal, um bico. Mas assim, quase qualquer pássaro do mundo tu acaba. E a pior parte da cena, obviamente, é quando acontece o atropelamento, que eles literalmente arremessam um boneco no caminhão. Mas parece Hermes e Renato, é muito claro que eles estão fazendo, pra ver que a produção se esforçou pra que todo mundo percebesse que é um boneco. O boneco quer rir! Que O bosta, tema tá mano. cada vez mais diabólico e agora ele tá cheio de seguidores, ele até parece uma blogueira, entendeu? Tem um monte de gente que segue ele, fica paparicando o rapaz, menos o tio dele. O tio dele não faz isso. Mas as pessoas que estão ali atrás dele falam o seguinte: rapaz, você tem que ler a Bíblia. Vai lá ler a Bíblia, você vai ver um negócio bem legal relacionado a você. Ele lê as páginas, não entende nada, mas pensa que é Jesus. Mentira. Ele percebe que ele talvez seja um anticristo que é dito na Bíblia. E ele vai até o banheiro, pega um espelho, procura ali a marca da besta nele e ele encontra. E ele pensa assim: caraca, eu sou o demônio. Ele pega e sai correndo, vai até o laguinho, olha pro laguinho e pensa: fazer o quê, né? E aí, em exatos 12 segundos, Damian aceita que ele realmente é um anticristo. Tá no inferno das capetas, né? Ah, por onde ele passa, acontecem mortes, entendeu? Esse menino ele pega, ele realmente coloca uma lua de cozinha no braço e começa a andar com aquele urubu pra cima e pra baixo. Então ele vai num jogo de hockey. Lá com Nem o Mafia 4. Ficou usando piscada, né? Trailer O merda. quê? Hockey, que lembra o quê? Rock, que é o quê? Música do ó. Rock é música do demônio. Aí ele vai até esse jogo de hockey, o urubu aparece, uma das pessoas cai. Aquele embaixo trilho do gelo, Mafia mar, lá dá morre, vontade de fica rir. morte. Depois eles vão fazer uma visita Ô, na carinho. empresa que tá fazendo alimento pra todas as galeras e tal. E eles estão lá olhando as paredes, daqui a pouco ele leva com um cano assim, o cano explode, mata um cara, fere outras pessoas, mas ele não sai ferido. E aí no hospital eles falam o seguinte: olha, esse moleque não sei o que tá acontecendo, o moleque não é ferido por nada, é estranho. Suspeito, tá? Suspeito. Um médico examina então o Damian e percebe que no sangue dele tem traços de chacal. Agora, a música piscando na cabeça minha. Cara, a droga da música nunca piscou. Agora ela tá piscando. Bom, tem traço de chacal, né? Que ele tinha. Como ele sabia? Como ele tinha essa amostragem do sangue do chacal? Eu não sei, mas ele tinha. E aí o que acontece? De novo, Esse médico, Dante? Depois ele entra no elevador despenca e ele morre. Não com o elevador despencando, mas com os cabos que entraram ali, cortaram ele. Adamantium, né? Aí o pessoal tentou fazer um efeito especial que deu completamente errado mais uma vez. Outra vez? Assim, mas pelo menos, Aceitologia. Não, assim, pelo menos chama atenção. Não tô dizendo que é bom, mas é uma marca que chama atenção. Tá ali vendo o filme dormindo, você fala.
Ô, cara, que isso? Entendeu? Pelo menos te acorda. Tal qual o boneco sendo arremessado no caminho. Esse filme tem momentos que te acordam, porque enquanto você assiste, você dorme, né? É isso. E são tantos personagens sendo apresentados, são tantas mortes. Aí tem Caralho, o filme deve ser é muito ruim. insuportável. E a impressão que dá é que tem uns 3 filmes misturados aqui, entendeu? E eles nunca conseguem se conectar. Então uma hora a gente tá vendo a história do Damien, mas de repente a parada já virou política, virou outro negócio e, cara, não funciona. O filme é muito ruim. As adagas, os restos, coincidentemente, chegam lá na casa do Richard, ele começa a analisar isso, um funcionário chega e fala, olha, esse desenho aqui, ó, parece o Damien, estranho, não quer dar cabo do moleque não, mas o Richard não quer saber de guerra nenhuma, só que o garoto Mark, o primo do Damien, escuta essa história aí, vai lá tirar satisfação com o moleque e fala, ô, tu é o capeta, e fala, tu é o demônio. Demônio, você tá aí? E aí o Damien fala, sou demônio não, rapaz, sou demônio não, e o Mark fala, demônio sim, ele bota o moleque na parede, o Damien fica puto com isso aí, fala, meu, tu cala essa boca, senão vai dar um pau. E o Mark, ele fica naquela ali, entendeu? Ele, não, tu é o demônio e tal, e aí, cara, o Damien lança uma encarada fatal. Não adianta, né? Tudo genérico, Brian. E nesse filme aqui, realmente, é encarada, seguida de infarto. E depois desse enterro, um outro funcionário chega pro Richard e fala, Richard, você precisa ver a pintura, sério mesmo, o desenho é igual, papo reto. E o Richard, cara, o Richard é o pior tipo de corno que existe, porque todo mundo sabe que ele é corno, e esse corno desse corno não quer saber. Então ele fala assim, eu não vou ver, até que o cara finalmente convence o corno a ir lá e ver o que tá acontecendo. Só que quando eles estão chegando perto da onde Agora falou a corno. pintura, esse cara acaba morrendo esmagado por 2 trens. E aí fica as perninhas de boneco falso penduradas. Essa morte é engraçada, né, mano? Que isso, velho? Só que depois disso, Qual morte não é engraçada, pelo pelo... se é corno, se o Damien é mesmo difícil, ele fala assim, bom, quer saber? Eu Oi, vou Leonardo. esse moleque vai ser agora. Me desculpe, mas vou ter que fazer um negócio. Enquanto o Richard vai lá buscar as adagas pra acabar com o Damien tá numa festa Ah, que mostra Game que of ele é Thrones, é só uma porcaria que leva duas garotinhas, porque ele só um papinho, eu sou capeta assim, quer ver o cabelo do banho aqui? Fica nesse papinho, e o Richard vai falar com a esposa dele, fala, ó, temos que matar o moleque, vai com o capeta, e daqui a pouco vem um grande plot twist. Plot twist que muda a história de planetas, que é o seguinte, a esposa do Richard é uma aliada de Damien e mata o velho corno. E nesse momento, o Damien, sabendo dessa situação, usa o seu poder mental, explode uma caldeira e todo o museu e todas aquelas relíquias e aquelas ruínas são completamente destruídas. Damien, a Profecia 2 custou 6 Tá, minuto. de 26,5. Ó, lucraram, hein? Já foi bem abaixo do primeiro filme. Isso é porque, de fato, esse filme tem Lucraram, muito hein? confuso. Tem várias histórias paralelas acontecendo. É a empresa que O acaba 4, com ô, Brian. é o Damien na escola militar, é o tio corno, é gente morrendo na geleira, é um monte de coisa, nada conecta com nada. E vou dizer uma coisa, tá? Na história do Pee-wee, eu já vi muitos filmes chatos. Eu lembro de Atividade Paranormal Parte 4, insuportavelmente chato. Lembro, sei lá, de mais um monte de filme de terror ruim, mas esse é a Profecia 2, é um dos filmes mais chatos que eu já vi na minha vida, cara. Pô, é uma batalha contra o sono isso aqui. Esse filme aqui é uma luta contra o sono. Ele não tem nada de terror que tinha no primeiro. Ele tem várias cenas muito trash, muito mal feitas. Assim, os efeitos especiais realmente condenam todas as cenas de morte do filme. Só que ele tem um mérito que muitas pessoas que gostam, ó, da música do diabo não assumem. Que elas dizem que a música The Number of the Beast, do Iron Maiden, é baseada em A Profecia. Mas já foram dadas declarações pelos membros da banda de que a música é, na verdade, baseada nesse filme aqui. E depois de assistir ele, os caras tiveram um pesadelo. E aí foi a partir disso que nasceu a música. Então esse é o mérito do filme. E provavelmente esse pesadelo tá relacionado também ao filme ser muito ruim. Porque a gente também teve pesadelos com esse filme aqui. Cara, é um castigo, não indico de maneira nenhuma. Só que é o seguinte, meu amigo, a gente entende uma coisa muito perigosa sobre a profecia. E eu já vou fazer essa profecia pra você, tá? O que vem a seguir pode ser até pior. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta. Você já assistiu o primeiro A Profecia? Até que passou rápido. Achei que tava no meio do vídeo. Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. A gente entendeu com a profecia que o anticristo é brabo, mas os filmes dele nem tanto assim. E hoje a gente continua com essa saga. Será que só o primeiro era bom, cara? Essa saga que teve a audácia de mostrar o inferno em forma de filme pra nós. Então apague as luzes. Cara, eu não acho que e vale a vamos pena o cuidar primeiro dos porque ele é muito verdadeiros curto, filmes cara. aqui, que a gente vai ver hoje na segunda parte da saga. É jogo de 20 pila hoje em Eu dia. vou fazer uma profecia agora mesmo. Quem não deixar like nesse Ele vídeo tá em vai ter promo essa ou é vida esse infeliz. preço? E a mulher vai trair. É, Brian. O programa Animado, que todo Luiz. mundo amou está de volta. O Domingão do Faustão. Lá é jogão. Não, na verdade é o Estação Piuí. O programa do Piuí lá Tomara no que seja canal do difícil Prime que nem Video, semana o- passada, conquistou o coração de muitas pessoas, mas o agora tá de primeiro, volta. ô, Luiz. Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse aqui, meus amigos, é o Estação Piuí. Exatamente, acabou de sair o primeiro episódio agora. Nesse momento que a gente tá falando, saiu o primeiro episódio dessa nova temporada. Esse primeiro episódio tem um tema maravilhoso que é definir quem é o homem mais bonito do catálogo. Ainda não, Brian, por isso que eu nem fiz live ainda. Calma. Se você é um fã assíduo do canal Piuí, já Só deve ter tem percebido a- que esse podcast todos têm esse tema tão conquista, relevante menos no o mundo moderno. último, Mas dessa vez a gente pegou os que é o galãs quatro. de vídeo e Da lista, ai meu Deus, eu tenho... Estação Piuí, que tá com nomes como Pedro Pascal, não querendo me ligar, mas já me ligando. isso público aqui com vocês, 976, um filme que fez bastante sucesso e acabou tendo uma continuação. E foi ruim, mas ainda... Será, tem Luiz, que é só o primeiro que é bom? Então o pessoal falou, a conta tá positiva ainda, vamos fazer mais um. Lá vamos nós? E dessa vez vamos tratar o Damien adulto, né? E o nome desse filme originalmente é The Omen. A gente chama de A Profecia aqui no Brasil, mas é The Omen. E pela primeira vez a gente vai ver o Damien adulto. Pela primeira vez a gente vai ver o homem. Lançado em Sempre, né, 1981 Luiz? com direção de Graham Baker, de Missão Alien e roteiro de Andrew Como é que é? Quem é o cara? Lançado em 1981 com direção Caralho, parece. Ele lembra aquele. O cara do Lula lá, o Haddad, mano. O Haddad meio alemão. Caralho, cara. Passou rápido, eu achei que era o Haddad. Mas que porra, de Graham Baker, de cara. Missão Alien e roteiro de Andrew Birkin, de O Nome da Rosa, A Profecia 3, O Confronto Final. Nos apresentam Aí vale a pena, Anderson. 33 anos. 15 olha só, pila a tá idade de valendo. Cristo. E Não, agora, Tá vendo aí, minuto? 3 é a idade de Cristo, né? 1, 2, 3, 4. A diferença é que com 33 ele morreu, né? E o Damien agora está à frente da empresa Thorn. E o que essa empresa faz? Eu te pergunto. Espinhos? Cara, eles fazem política, eles fazem livros, eles têm também a parte de antiguidades, eles fazem de tudo. É tipo a Musk Industries, entendeu? Mas aí ele bota, por exemplo, ele não quer botar Musk em tudo. Nesse caso, eles botaram Thorne em tudo. E aí, pessoal, vou dizer uma coisa, o Damien é brabo. O cara faz de tudo, ele tem uma boa oratória, ele chega nos papinhos e tal, todo mundo ama ele e ele quer ser... Pode crer mesmo. Ele aspira ser o presidente dos Estados Unidos. Meu objetivo é a conquista! Mas ele não tá nesse posto ainda. Então ele quer começar por baixo. Ele quer começar sendo embaixador, assim como era o Robert lá no primeiro filme. Só que tem um problema aí, já existe um embaixador ocupando esse cargo. E como que essa situação é resolvida? Exatamente com ele, o Pyong Dog, que vai aparecer aqui, vai ó, mexer nas ideias do atual. De novo? E esse cidadão então vai fazer uma armadilha digna de Jogos Mortais pra se suicidar. O cachorro durou quantos anos? Ou é outro?
Assim, o primeiro A Profecia tem umas mortes inventivas, como é aquela morte do jornalista com a chapa de vidro cortando a cabeça dele fora. Porém, aqui é uma parada um pouco mais ensaiada, até realmente parece Jogos Mortais, tem até aquele... Não tem, mas poderia ter, né? Facilmente. Porque assim, no filme original, o diretor conseguia criar uma tensão antes das cenas de morte. Então, a gente Lembrei das mortes do filme Premonição. Aqui, ele até consegue fazer isso. Aquilo lá era foda, mano. A morte desse embaixador, por exemplo, parece que o demônio incorporou no Kevin, Esqueceram de Mim, e fez uma armadilha ali que envolve o cara amarrando barbante, botando uma arma. Aí ele chama uma coletiva de imprensa que uma pessoa abre a porta, aciona o gatilho da arma e ele morre. Tipo, cara, ele passou realmente muito tempo pensando nessa armadilha. E aí perde um pouco a credibilidade e a crueza da cena. Jura? O Damian, então, é nomeado. Teu rabo, Fábio. E aí, em paralelo, uma jornalista, a Kate, se aproxima dele, pede uma entrevista, eles começam a ter uma relação. O que o Damian não imagina é que existe um grupo de padres ninjas Não que acredito, estão com as cara. adagas de Megido e começam a planejar a morte dele, pois eles sabem que agora, com 33 anos de idade, Damian tem que morrer. E o primeiro ataque ocorre justamente nessa entrevista que o Damian tá dando pra Kate, onde o padre Tarzan invade o estúdio de filmagem, se pendura num cabo de energia e tenta atacar o Damian no ar. Mas o que é isso, cara? É o Chapolin essa porra, mano. Acontece um culto de energia e o padre morre queimado ali. Olha o cara, mano. Na sequência tá rolando uma caça. Morreu igual um salame pendurado no boteco. E os padres acham que é um bom momento para atacá-lo. Só que um desses padres já leva pior, porque o nosso Dr. Little aqui, o Damian, consegue influenciar o cavalo a acabar com um deles, e depois o outro encurrala o Damian e pensa, você está ferrado. Essa cena você tá me lembrando de Indiana Jones. Ele fez curso com o Pyong Dog e ele consegue fazer... E o grande círculo dos cachistas. Em resumo, todas as vezes que o Damian corre algum perigo, entra em ação a conexão neural, que ele pode efetuar tanto com pessoas quanto com animais e até com árvores, se duvidar. Em resumo, todos os animais tinham medo daquela criança Damian, né? Nossa, porque tinha presença assustadora. Agora não. Agora ele come os animais, ele é amigo de todo mundo. Eu sei, Em cara. ataques, o Damian tem que se preocupar com um novo problema, porque esse aqui é The Omen. O inimigo agora é outro. É o seguinte, o nascimento de um novo Jesus. Alguns cientistas percebem Cara, que acho que vocês vão rir muito, viu? A estrela de Belém, e isso anuncia que talvez um novo salvador da Terra O vídeo vai estar pronto hoje. E o Damian também começa a sentir os seus Só poderes. falta o YouTube desprivar ele. O que atesta que, de fato, Jesus voltou e Testa? precisa acabar com essa situação. Pra mim, nesse filme tem um momento onde ele entra numa sala e começa a conversar com uma imagem, que ele começa a fazer um monólogo sobre isso, e é uma das únicas cenas realmente boas do filme, porque ali o Sam Neill consegue realmente proferir aquelas palavras de uma maneira muito ameaçadora. E vou dizer uma coisa, é tanta Acho que o filme bom daquele cara ali, mano. Só conheço o Jurassic Park, mas alguém conhece aí? que ele fala, esse cara tem que tomar um banho de sal grosso depois, né? Esse aí, Essa cena Que eu me lembro. É surpreendente quando o filme do nada tá tudo uma bosta. De repente vem uma cena muito boa, que logo depois é completamente apagada quando ele inicia a operação Vingadores do Demônio. Caralho, cara. Ele reúne os seus seguidores, que a gente já sabia que Virou outras pessoas X-Men, estavam bagulho, ligadas, mano. então começa com amigas dele e tal. Mas aqui, ele vai num estádio. Sim, ele vê uma FN. galera assim, e aí ele fala, pessoal... Eu não me vamos lembro, matar Luiz. O todas as Enigma do crianças nascidas Horizonte? em determinada cidade, entre a meia-noite e as 6 da manhã. Acho que eu não de vi. tal O dia. E aí Enigma começa do essa operação Horizonte. aí, cheio de lacaios do Damian, tentando matar Acho que não vi. Operação Apunhala a Criança. Apunhala a criança, apunhala a criança. Assim, desde o início, a gente percebe que o Damian tem aquela conexão com algumas pessoas e uma influência que ele consegue. Lá no primeiro filme já tem isso ali, ele consegue entrar na cabeça da Baylock. No segundo tem aquela esposa do tio dele, que acabou apoiando, e mais alguns seguidores espalhados. Só que aqui nesse terceiro filme, ele meio que tem uma conexão neural muito forte. Então ele consegue juntar um estádio de pessoas, falar esse monte de absurdo, e as pessoas seguem, entendeu? É um bagulho bizarro. Ele é mais popular do que muitas bandas famosas, entendeu? Ele consegue lotar mais estádio do que muito artista por aí. E me impressiona que ninguém nunca tenha descoberto isso. Porque tem um cara que, assim, do nada vai com o Rio de Janeiro. O cara lotou um Maracanã e ele tá falando pras pessoas. Cara, como é que o Fantástico tá indo ver a Larissa Manoela que não consegue comprar um... Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho? Não, esse cara é esqueci muito, entendeu? É o cara rico, tem todo... É cada ninguém- história que a ninguém gente já conta escutou isso. nesse Tem uma Brasil, galera né, falando, cara? nossa, quem tá falando? Vamos ver lá. Matar bebê? Isso é estranho, eu sou demônio, mata bebê. O problema, porque o Din também teve um filho que nasceu nesse mesmo período. Ou seja, ele teria que matar o seu próprio filho. Aí rola um Caralho. pouco de escárnio, aquela passagem da Bíblia onde Deus testa Abraão, entendeu? Só que o Din não quer matar seu próprio filho. Ele planeja fugir ali com o moleque e a sua esposa. Só que o Damon entra na cabeça dessa esposa, faz com que ela mate o próprio filho e ainda mate o assessor. Ou seja, o Damon é realmente capeta, né? Sou capeta. O que eu tenho que te fazer pra te provar? E a conexão neural tá muito em alta, porque enquanto ele tá influenciando essas pessoas, ele também está namorando aquela jornalista, a Kate, e influenciando o filho dessa mulher, que de repente começa a faltar aula, começa a responder pra mãe. Uma vez- O guri virou um começa a velhote beber, do nada, né, aquele mano? bebê vodka, Do nada ele virou um velhote, mano. energético tropical, e aí fica claro que alguma coisa de errado está acontecendo. Moleque do caralho, amor. Ela começa então a suspeitar que coisa boa o Damian não é. E isso fica comprovado depois que eles fazem uma fritaçãozinha de bife básica. E quando ele tá dormindo, ela chega perto dele e percebe o número 666 O conflito na final. cabeça do Damian. E aqui a gente vê como a calvície realmente é triste. Porque nesse caso, se ele tivesse um pouco mais de cabelo, ela Não pediu, Aonde Leandro. eu estou calmo? Agora só uma coisa que nem vai pro vídeo, mas que eu achei curioso, é que o demônio demonstra sua maldade quando ele vira ela no meio do sexo e ela. Ah, E o quê? Kate vai investigar a situação e percebe o óbvio. O Damon realmente é o anticristo e ele está influenciando o filho dela. Então ela chega e fala assim, olha, liberta meu filho que eu vou te levar até Cristo. E ele, como quer matar esse bebê Jesus, fala, beleza, vou junto. Só que isso aí era uma maracutaia da Kate, entendeu? O Damon é o cara que tem a conexão neural, influencia as pessoas, mas essa maracutaia não pegou, entendeu? E quando ele chegou lá, era uma emboscada dos padres ninja. Só que daí o Damon já mostra as habilidades, acaba com um desses padres assim, fácil, e o outro vem também tomar uma ruim. como também tem o filho da Kate que acaba morrendo nesse rolê. E aí o Damian tá maluco, entendeu? As energias dele tão fortes, só que ele começa a sentir uma energia benigna naquele local. Ele sente a presença de um ser superior. E aí ele começa a falar, vem Jesus, vem Valeu, vou Luiz. acabar contigo. E nesse momento ele não percebe a Kate se aproximando e apunhalando ele com uma adaga de Megido. Nesse momento, vira show da fé, o Damon começa a definhar e fala, Cristo acha que venceu, mas não venceu. Só que na verdade o pai venceu sim, porque Cristo aparece ali, enfraquece o Damon, acaba com o mal, Legal, aparece Luiz, vou uma ver mensagem depois. bíblica na terra. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. É, meu amigo, esse filme aqui ele realmente termina como se fosse uma propaganda religiosa, né? O primeiro já tem uma frase no final que é um pouco propaganda religiosa, mas esse aqui só faltou falar onde é que é o local do culto. Glória a Deus. A Profecia 3 custou 5 milhões e faturou 20,5, tendo o pior resultado da trilogia. Já no Rotten Tomatoes... Cara, é complicado, mano. O Robocop é muito bom, cara. Vale 88. Mas eu não sei, cara. Eu tenho uma coisa que é... Eu tenho uma dificuldade de recomendar um jogo pra vocês que já é antigo. Porque assim, se tu pegar 88, cara...
Te dar um exemplo, ô Fábio. Eu não sei os teus gostos de jogo, não sei nada. Tenho certeza que tu ia gostar de Robocop. Mas 88, por exemplo, pra mim, eu compraria outro jogo. O Dragon Quest 11, mas esse é eu, né, cara? Dragon Quest tem muito mais gameplay, sabe? Muito mais horas. É muito maior o jogo. Muito mais jogo. Não que o Robocop não seja, mas já é um jogo antigo, entendeu? Jogo antigo, cara, o cara tem que pagar uns 70 pila, 50. Mas é isso, eu não tô dizendo que o Robocop é ruim. Eu adorei o Robocop, mano. Mas eu acho que valeria a pena mais barato, cara. Não sei, entendeu? Eu fico nesse dilema, cara, porque eu basei pelos meus gostos, né? A aprovação de 25%, a mais baixa também, porque esse filme, meu amigo, é um castigo, mas pelo menos eu tenho que admitir aqui que ele tem uma coisinha ou outra que me chama atenção. O Sam Neill fazendo... Ô, cara, ô Fábio, pelo amor de Deus, cara, no Joga Tudo, tem análise do Robocop, eu zerei o Robocop em live, mano, é só ir lá ver, cara. Olha lá. É bem interessante, porque ele é imponente, então tem aquela... Só achar que vale a pena pelos 88? Só que o resto do filme é muito xixelento, né? Eu gostei que tem algumas coisas que te chamam a atenção. Essas coisas todas são um monólogo de 1 minuto e 35 do Sam Neill, porque de resto é um filme arrastado, é chato pra caramba. Mais uma vez, tem essas empresas torrent, que eles não sabem o que fazer com essas empresas. Porque em cada filme é uma coisa diferente. Aqui aparentemente não é nada, porque o Daniel simplesmente larga a empresa, assim, 30 minutos de filme, ele nunca mais vai ver essa empresa, agora ele é embaixador dos Estados Unidos vai pregar peças. E ele também tem um monte de seguidor, mas tem um monte de coisa que ele mesmo faz, não dá pra entender, né? Pois é, cara. Esse cara tem que estar numa sala só delegando, entendeu? E ele tá fazendo as coisas. Por que ele tá indo lá investigar não sei o que sozinho? Ele podia levar 30 mil pessoas com ele. Ele é capaz de encher um estádio, mas ele tem que resolver os próprios problemas, não adianta, né? Tem gente que nasceu pra ser peão. Ainda assim, esse filme aqui é uma obra-prima perto do próximo. Com a morte dele, a saga deveria ter chegado ao fim. Só que ainda fez uma graninha. Imagina o próximo. 5, voltou 20, pensaram assim, pô, vamos fazer mais um, entendeu? Só que daí vamos lançar direto por home video, porque dá pra custar menos ainda. Não peguei, mas o Marcelo, que é membro do canal aí, ele comprou, mas eu não consegui jogar até agora, cara. É muita coisa, mano. É foda. Fazer um trouxa ou outro comprar o VHS. Lançado em 1991, A Profecia 4, O Despertar, tem direção de Jorge Montesi e Dominique Girardi. Os caras trabalham aqui no mercado serrano. Não, e o roteiro é do Brian Taggart, entendeu? E quem são esses caras? Provavelmente as 3 pessoas que aceitaram receber menos pra participar dessa produção. Não fizeram nada além disso, ninguém sabe quem são eles. Esses caras devem ser até laranjas. A Polícia Federal descobriu um esquema de lavagem de dinheiro. Bom, e a história começa após o terceiro filme, e aqui mostra que tem uma criança que não tem pai, não tem mãe, ninguém conhece. As freiras chegam e entregam para um casal cuidar. Quem é essa criança? Não sabemos. Quem são os pais? Não sabemos. De onde ela veio? Também não. Mas as freiras dizem que essa criança é fruto de um milagre, que ela ter sobrevivido é algo muito espantoso mesmo, e quem receber ela vai ser muito sortudo. Mas na verdade não vai ser muito azarado. E o casal de azarados que acaba levando a boneca é justamente o casal Ginny e Karen, que dão a essa criança o nome de Delia. Nome feio da porra. Desculpa se você chama Delia. Delia nós vamos 60 anos. Infelizmente. E é só eles pegarem a criança pra coisas estranhas começarem a acontecer. Em certo momento, a Delia arranha o rosto da mãe. O que não é bem estranho, né? Porque criança é meio estabanada, só pode acontecer. Aí o pessoal vai batizar a Adélia e essa criança começa a chorar desesperadamente e a mãe dela não vê. É filha do cara lá no fim das contas, quer ver? Criança no colo de dentro da igreja. O que também não faz muito sentido, porque criança chora bastante, né? E se todas as vezes que a criança chorar, a mãe tiver que sair correndo, provavelmente ela vai virar uma grande maratonista. Depois o padre que ela batizando a galera lá simplesmente morre. E a Karen acha isso muito estranho. Só que assim, o padre era velho, entendeu? Então quando vê, sei lá, só morreu. Acontece que nesse filme aqui eles tentam mostrar que absolutamente tudo de ruim que acontece está sendo não, por causa Jorge. dessa criança. Então a criança saiu do orfanato, a mãe de outra pessoa, foi a criança. Não sei o que sentiu cheiro de cocô, foi a criança. E realmente foi, porque ela é uma criança. Mas absolutamente tudo aqui, eles tentam mostrar que foi a criança. E várias das coisas que eles formulam não faz sentido nenhum. Porque é super normal a criança chorar, é super normal a criança ganhar. O que não é normal é a mãe sair correndo com a criança no colo. Isso não é normal. Mas de resto, tudo que acontece poderia acontecer com ou sem essa criança. Na verdade, a Karen ter saído correndo com uma criança no colo enquanto ela chora, só demonstra que ela é uma péssima mãe, não deveria ter adotado ninguém, né? E esse filme aqui também tem uma outra característica que deixa tudo mais tosco. Que enquanto o primeiro é muito elogiado por conta da sua trilha sonora, que é bastante tensa, que consegue dar o clima pras cenas, esse daqui tem vários momentos em que entram músicas cômicas, que parecem ter saído direto dos Trapalhões, assim. E elas encaixam no filme Nossa, de uma maneira quebra horrorosa, elas tudo. transformam aquelas montagenzinhas de maldades em coisas extremamente bobas. É tipo, sei lá, eu tô matando o Léo ao Meu som de... Deus. Pô, sentido desse. Caralho, nada a ver. Apesar desse início Ué, não entendi, cara. Caiu rápido e voltou rápido. Eu não sei se vocês viram o que eu falei ali, mas... De novo um Rottweiler e um caminhão vindo. Não sei se vocês viram essa parte aí. Eu nem vi que caiu a live, cara. Foi tão rápido. De novo um Rottweiler e de novo um caminhão. destruir a vida dessa pequena criança. Mas Pyong Dog está de volta e vem Não pra apareceu. Ali, ó. salvar. Ela sai correndo, consegue resgatar a criança, e aí todo mundo fica feliz, fala, parabéns, Pyong Dog, você é um Caralho, agora o cachorro salvou ela, mano. Como assim? Salve, Rian. Que era só um cachorro solto. E aí o dono percebe que o Pyong Dog foi muito útil pra aquela família e fala, ó, pode pegar. Cara, é impressionante. De novo o Rottweiler. Não para com o Pyong Dog. E realmente, no que o Pyong Dog salvou a criança, ele fala assim, olha, quer saber? Fica com ele pra vocês. Ele vai ser útil pra vocês. Bom, e aí começa a série de traquinagens da Adélia. Aí pode botar a trilha sonora cômica aí da maldade, que é o seguinte: a Adélia irrita cavalos. A Adélia bate numa criança com uma lancheira. E o pior, a Adélia rasga todos os Só pode ser filha do capeta lá. Tem uns caras que chegam na portinha dela e falam, poderia ouvir a palavra do Senhor por um minutinho. Aí ela pega os tornetinhos, rasga assim. E essa musiquinha lá no fundo, né? Que mal.
Sem saber o que fazer, a Karen e o seu marido contratam uma babá pra cuidar da criança. E aí você pensa, ah, babá demoníaca. Não, essa babá é justamente o contrário. Ela é ligada em algumas coisas mais místicas e ela começa a sentir na Délia uma energia muito negativa. Ela é a jovem mística do TikTok. Ela mexe com aquelas pedras, aqueles cristal, aqueles incensos, e ela tá notando que tem algo errado com a Délia. Essa menina tem um fedor de aura ruim. E isso vai desvitalizando seu campo de energia. E aí ela leva a Délia até uma feira de coisas místicas, que é um conceito muito peculiar que esse filme aqui tem. E quando ela chega nessa feira, ali é gente lendo mão, é vendo mofo de pão, entendeu? Tem todo aquele sistema e todo mundo começa a sentir uma coisa ruim na Délia. E aí chega um momento em que a babá convence a Délia a ir até um local onde tiram fotos da aura de uma pessoa. Ela vai lá, arrasta a menina, eles tiram uma foto e quando eles revelam essa imagem, o que aparece? Uma gigantesca fumaça de derby vermelho em volta dessa garota. E aí a babá sente, isso aqui é coisa ruim. Não é à toa que logo depois a feira inteira pega fogo por conta de uns acidentes bizarros. E aí a Délia sente que essa babá é um perigo pra ela. Meu Deus, que E porcaria aí a de Délia filme, mostra cara. que é coisa ruim, dá uma cusparada na cara dessa babá, e depois vem o Pyong Dog pra fazer a missão de jogar ela pela janela. Caralho, é o cachorro que mata, cara. Mas E que essa foi uma merda. cusparada realmente muito grande, porque ela cospe e ela vai começar a ficar cega. Ela não sabe mais o que ela tá fazendo, assim. Essa menina tinha tudo catarro nos pulmões dela, e ela deve estar fumando realmente desde que ela tem uns 2 anos de idade. Eu não sei se eu ouvi o filme errado e tal, mas na minha concepção... O cachorro é o pet assassino. Ai, meus olhos, meus olhos! A Karen, a mãe da Délia, vê a cena da babá caindo, ela entra em choque, desmaia e vai parar no hospital. E quando chega nesse local, eles descobrem que ela tá grávida. E aí é um momento muito feliz do filme, todo mundo esquece daquela babá que se dane, morreu, era só mais uma trabalhadora, vamos contratar outra. O que importa agora é que temos Caralho, um babá novo que se bebê foda. Mas em paralelo a isso, a nossa querida Karen vai trocar uma ideia com o padre fala, ó, tem coisa estranha rolando aí, dá uma investigada, porque isso é estranho, tá? Tem toda essa história de Cristo, o pessoal tá falando que vai acontecer uma hora ou outra, e quando vê vai ser na tua vida, minha filha. Então ela fala, beleza, vou contratar um detetive pra investigar o passado dessa menina Délia. O detetive começa a fazer isso, ele começa em porta de boate, em porta de tudo que é coisa, ele faz uma conexão que esse detetive aqui ele é habilidosíssimo. Ele só tem essa aparência que não convida muito assim a imaginar que ele é um bom detetive, mas ele é. E ele descobre uma coisa incrível, cara. Essa parada é bizarra, tá? Ele descobre que tinha uma freira que conhecia a Délia quando nasceu, fazia parte daquele convento e tal, só que ela saiu e agora ela montou um novo negócio. Que é o seguinte, é uma seita que acredita que as cobras podem definir o futuro. E eu não tô de sacanagem, isso realmente tá no filme. Ela conversa com as cobras, né? Ela tem toda uma relação entre Nossa os Aí ele chega lá, senhora. começa a assistir, ó, a cobra tá ali mexendo, O filme tá mexendo consegue com a cobra, piorar, vai falando, cara. Só que no momento que falam da Délia, aí vem a presença maligna da criança, que consegue invadir aquela cobra e fazer ela atacar aquela mulher ex-freira. Ex-freira, agora fuleira. Meu Assustado com Deus, isso, esse cara. detetive vai até a casa da mulher e encontra ali várias provas que conectam ela, a menina Délia, o médico da família que tá lá falando que a Karen tá grávida, que tá fazendo parto, ele também tá envolvido nessa parada, só que o detetive tá longe, entendeu? É mais de 100 km de onde tá a Karen. Então, às vezes ele ia até a mulher e pensa assim, eu vou escrever uma Será que vai ter alguma lógica- alguma lógica do bebê ser- Ele sofre um acidente envolvendo um guindaste no meio da rua e morre. Filho de alguém ou é só genérico? Meu Tá Deus do céu. toda feliz, só que daí ela recebe a carta. Ela lê isso e fica muito tensa. Ela vai atrás do Pô, de novo, meu Deus do céu. De novo essa porra caiu, vai cair. Cara, que merda, velho. Cai e volta em um segundo. Assim eu fico todo perdido. O que que vocês viram, o que que vocês não viram? Porra, mano. Salve, Mike. Cara, a fila tá meio grande. Meio grande, cara, eu diria. Tem aqui, ó, o próximo é do Flow Games aqui vendo, que é 4 minutos. Mas não tem filmes muito grandes aqui. Não tem vídeos muito grandes, não, cara. É só esses dois primeiros aqui que foram maior. Ah, não perdeu nada? Não, é que tá, tipo, caindo por 2 segundos. Ó. Pode nem fazer uma live sossegada. Não sei se eu tô, se eu não tô. Ai, meu Deus, é complicado. Ah, agora tá aparecendo as mensagens aqui. Nossa, bugou tudo aqui, velho. Não tava aparecendo nem as mensagens que vocês voltaram. Não é, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Valeu, KLS. Eu nunca mudo as. Valeu, KLS. Ué? Ué?
O KLS mandou um link da minha live. Cara, o que tá acontecendo, velho? Peraí, cara, o cara mandou um link da minha live. Meu Deus, cara, Ah, sinceramente, cara. Sinceramente. Deve ser o filme do diabo aí que tá atrapalhando a vida. Não entendi nada. Mandou o quê, o KLS? Ah, já não bastasse o Indiana Jones, né, cara? Tem que ficar passando por essas macumbarias aí. O que é que tá acontecendo, cara? Ah, bom, vamos ver, né, cara? Se cair a live, eu não vou voltar mais. Eu volto mais tarde daí. Sei lá. Um médico com um bisturi e fala: quem é tu? O que tu tá fazendo aqui? Porque eu sei que tu tá devendo no cartório, me explica essa história toda. E aí que vem o plot twist. Porque esse médico faz parte de uma seita que cultuava o Damon no passado. Eles eram daquela galerinha que seguiu o cara, que fazia tudo que ele mandava. Galera do estádio. Ah, sim, tava no show aquela noite. Ah, que massa. Eles estavam tudo junto, era tudo faixa. E essa menina Adélia é filha de Damon. Lembra aquela jornalista que tinha lá no filme? Sim. Que ela engravidou? Ela tava pensando, que esse bebê, o bebê nasceu. E essa menina aí agora, Adélia, o capeta, filho do capeta. O filho do anticristo é o anticristo. Mais um anticristo, e pior do que isso, mais dois, porque aqui vem o segundo grande plot twist desse filme. O filho da própria Karen também é filho de Damien. E aí você pensa, mas eles é tudo filho dele, ó, viu? A Adélia tinha, de alguma maneira, os embriões de um irmão gêmeo dela em seu próprio corpo. Ele é filho, só podia ser, né? É um gênio da biomedicina. Ele, de alguma maneira, tirou essa parada da Adélia em uma das visitas que a menina fez ao seu consultório. E depois, quando a Karen foi parar lá, ele aplicou isso aí na Karen. Nossa, então, nada essa a ver. criança que acaba de nascer também é filha do anticristo. São dois bebês, filhos do anticristo. Ou seja, dois anticristinhos. é o anticristo. Isso aí. Caraca, tá cada vez mais difícil. Não tô entendendo nada. A Karen vira praticamente o Capitão Nascimento, mata o médico, pega a pistola dele e vai pra pistola dele. Não pega na pistola, pega e vai pra casa tentando resolver essa situação. Quando ela chega lá, tem uma lavababá. E essa aí também tem que morrer, né? Porque é seguidora de Damon, é seguidora do capeta. E quando ela chega no quarto, ela percebe que a Adélia está com um bebê no colo. Aquele bebê que era dela e tal. E quando ela olha na palma do bebê, tem 666 na mão. Nossa, Assim, que não é porcaria, na cabeça, cara. era difícil de... Nossa, velho. Não caiu aí, galera? Eu tô até traumatizado já. Vocês estão me vendo? Tá? Como é que tá aí? O que tá acontecendo? Comenta aí, tá tudo certo? O chat morreu, acho que acabou. Virei o canal do Irmão Porco, agora ninguém comenta. Caralho, olha aí, cara, os comentários travados, mas que... Ó, agora... Agora tá aparecendo tudo certo, tá tudo gote. Ah, mano, assim tá complicado, cara. Até os comentários tá... Tá. Cara, olha ali, ela parece que tá com um torresmo na mão, olha. Na palma do bebê tem 666 na mão. Caralho, cara, tá com 3 torresmos na mão. Olha isso, cara. Mas que filme bem bosta, velho. Parece 3 torresminhos, olha. Mas que porcaria de filme, cara. Uma mão de boneca com um torresmo na mão, cara. Não tiveram dinheiro nem pra contratar um bebê, mano. Assim, não é tipo, o Damon que tinha na cabeça, era difícil de ver, tava literalmente na mão. Sério que ela nunca tinha visto antes? Cara, teu filho nasceu com 666 na palma da mão. A primeira imagem que tu viu dele foi 666. Bom, mas ela não viu, e aí ela pensa assim, bom, vou ter que matar o bebê, vou ter que matar a Adélia, vou ter que achar a chacina de bebê aqui de criança. Mas nesse momento as peões Meu kids Deus. olham pra essa cara e começam a influenciar, e ela acaba se matando. Cara, o poder dessas crianças é incrível. E no final as crianças cantam: estou seguindo ao anticristo, desse caminho Pelo eu não amor. desisto. Grande filme. A Profecia 4 foi lançada direto para a TV e home video. Então a gente não tem dados precisos de bilheteria, de orçamento. Nossa, nem foi lançado no cinema. Só Só Paulo Madruga. Eu... Eu chutaria que tipo uns menos de 5 milhões, tá? É meu chute. Diria até 3.2. Mas os críticos que assistiram esse filme. Os 12 críticos, incluindo nós aqui. Os 12, então foram 10 mais a gente, que se propuseram assistir esse castigo aqui, detestaram o filme. Porque não tem, cara. Esse filme aqui é muito ruim. Ele é o pior fácil desses 4 filmes. Assim, eu não sei nem o que falar de positivo dele. Não tem. É porque esse filme não tem nada de positivo pra ser falado, ele é tosquíssimo, cara. É impressionante como eles conseguem associar mortes que não fazem sentido nenhum com trilhas cômicas que parecem uma piada. Eu não sei se o propósito disso era baixar a classificação indicativa do filme de alguma maneira, fazer com que isso pudesse ser assistido por pessoas mais jovens, entendeu? Porque realmente não faz sentido. É um filme tenebroso e deixou o anticristo. Me deixou com alergia, cara. Eu tenho Ó, alergia. o cara pro filme, tá? fechado. Esse filme aqui conseguiu adormecer o anticristo por 15 anos. Nos anos 2000 virou moda fazer remake de filme de terror. A gente teve Chamado, a gente teve Massacre da Serra Elétrica, a gente teve Horror em MTV. Eram sempre remakes um pouco mais trevosos do que o filme original. Eles tentavam botar aquela saturação mais baixa, aquele contraste mais alto e criar aquele clima realmente terrorístico. E nessa vibe, a Profecia também ganhou... Terrorístico, Nesse caso, terrorístico, foi o tá remake, parecendo porque, dinossauresco. basicamente, eles refizeram o filme original, eles copiaram o filme original. E a gente tem provas disso. Lançado em 6 de junho de 2006. Pera, junho? É o mês 6? Eu não acredito. Eles fizeram isso. Uau. A Profecia tem direção de John Moore, do horroroso Max Payne, e roteiro de Dan McDermott. Tipo assim, esse Dan McDermott é o... Também não gostei daquele Max Payne ali, cara. Eu acho que eu nunca vi alguém que gostou daquele filme ali. Nossa, eu odiei aquele filme do Max Payne ali, cara.
Mas pensa numa porcaria de filme. como eles acreditaram e tal. Mas eles não puderam realmente acreditar, porque o roteiro desse filme é tão igual ao filme original que o sindicato de roteiristas falou: não, eu vi o que vocês fizeram aí, não pode. É ruim, né, Ou Luiz? seja, esse filme foi oficialmente roteirizado por David Seltzer, que é o roteirista lá da Profecia Original, que ele é uma cópia tão Sabe, descarada, mister, que no é fim das muito contas, ruim. o cara recebeu 2 vezes pelo mesmo trabalho. Merece, né? Usou o sistema contra o próprio sistema. E o filme é igual ao original, aqui a gente vê o Robert Thorne, o diplomata, que perde seu filho, recebe Damon no lugar, uma criança que aparentemente é normal, daqui a pouco mostra que não é tão normal assim, no aniversário de 5 anos dele, a babá se mata enforcada. Não, tem uma diferença aqui, porque quem surge nesse aniversário é o Pyong Dog, que agora não é mais um Rottweiler, ele é um pastor alemão. Pastor alemão preto, nunca vi disso. Na verdade, a maior diferença do filme não é o pastor alemão, mas sim a direção, que é muito ruim. Então todas aquelas cenas que tinham uma tensão, a morte da babá, aquelas acontecem muito rapidamente, porque o remake dos anos 2000 não tem tempo pra perder, ele quer chocar com a imagem e não com a construção dela. Então o foco da cena é a babá pendurada, não é o que leva a babá até se pendurar, entendeu? Aliás, essa nem é a primeira morte do filme, porque na abertura dele a gente vê a morte do diplomata que deu lugar ao Robert Thorne. E aí a morte é toda cheia de treta, um carro para na frente, aí depois acende o fogo, aí um carro pega. É tipo Jogos Mortais de novo, entendeu? E é ridículo, essa cena é muito ridícula. A edição é pique Jogos Mortais com esse mundo de flash e efeitos sonoros, de picante. Agora eu sei que eu E nunca claro, vi esse todo filme remake dessa do mundo, profecia. ele tem essa imagem tenebrosa, esse filtro azulado, hiper contrastado, que faz com que tudo que é preto vire um buraco negro. Então as coisas elas não têm mais textura, elas não têm nada. Se o personagem tá usando uma roupa preta do lado de outro personagem, eles se unem, eles viram uma coisa só. É o preto mais preto que existe na história. Mais preto que o cachorro preto lá. Outra coisa que o diretor achou muito sábio de fazer aqui é de colocar alguns elementos vermelhos no filme. E aí, meu amigo, a hora que você percebe isso, fudeu, porque você só vai conseguir olhar pra isso, e é o tempo inteiro. Não é tipo as laranjas de Poderoso Chefão, ou os elementos vermelhos de seu sentido, é o tempo inteiro. É sempre assim, né, Everton? Os caras falam que não ligam pro prêmio, mas ficam chorando aí, cara. Vai adiantar porque vocês ficarem chorando, cara? Qualquer jogo que ganhasse lá, ia ser fajuto o prêmio e ninguém de lá jogou, mano. Os caras não jogaram o Astrobot, cara. E se jogaram, eles nem fizeram 100% do jogo. Eu duvido que esses críticos fizeram 100% do Astrobot. Tem umas fases difíceis lá que eles não passam, cara. Ah, pode crer que a IDS. Me lembra disso, tá? Toda hora é um vermelhão que não faz sentido nenhum. E sabe onde elas mais aparecem? Na grande novidade desse remake, que são pesadelos que a mãe do Damien tem. Ela começa a ter pesadelos que não fazem sentido nenhum e que estão ali só pra ter um jumpscare que nunca funciona. Bora, Mike. E nesse filme também, para não dizer que o roteiro é igual ao original, aqui tem todo um segmento de padres que ficam monitorando o nascimento do anticristo. Eles conectam estrelas, eles percebem padrões, eles ficam ali por trás. É tipo a CIA, entendeu? A CIA dos padres. A PIA. Isso. A CIA Eles dos conectam padres. O Damien a vários acontecimentos ruins na história da humanidade, tsunami, terremoto, surgimento do TikTok, tem muita coisa ruim que eles dizem que tem influência do Damien. E eles tentam avisar o Robert, assim como aquele fotógrafo, o Mandinak, que prevê o futuro, e o Robert obviamente ignora tudo. Então vão acontecer as mesmas mortes do filme original, só que dessa vez com aquele CGI vagabundo que estraga absolutamente tudo. A morte do cara que é atingido por uma lança que cai de cima da Do igreja, mesmo ela jeito, é assim, cara. olha, horrorosa. Aí, Brian. É impossível de qualquer coisa com esses efeitos aí na tela. Dá pra sentir sim, dá pra sentir nojo. Depois da morte da babá inicial, vem aqui a babá substituta, a Baylock, assim como no filme original. Mas diferente do filme original, aqui ela é interpretada por Mia Farrow, que faz a mãe lá no Bebê de Rosemary, entendeu? Então é tipo um tipo de homenagem que eu acho que o filme quis fazer, né? Uma homenagem triste, né? É uma homenagem dessa, eu não quero. Se vai fazer uma dessa, eu prefiro não ter. Não quero. E aí o Damien... Ô, Brian, joga o primeiro, cara, porque o primeiro é curtinho, mano. O primeiro é bem curtinho, o 2 é bem grande. Fez mais, virar o Animus. Sete vai fazer as carinhas, que esse ator... 2 é o maior. Esse moleque é um bosta. Olha, eu vou falar um negócio. Antes do 4. A criança original que faz o Damien manda muito bem. Tem esse rosto que é inocente, mas ao mesmo tempo é maldoso, consegue misturar as duas coisas e é muito memorável. Agora esse molequinho aqui, cara, nossa, ele é muito ruim, ele não consegue fazer nada, cara. Ele não consegue fazer uma carinha. Ele faz a carinha de peso, né? Essa daí ele Nossa. faz o tempo inteiro, parece que ele tá sempre assim, que droga, cara, puta, tô aqui gravando de novo. E ele tem uma carinha, esse cabelinho de pinico, eu sei. Guri perdido na produção do filme. Na internet 200 mil vezes, por algum motivo. Esse molequinho, cabelo de pinico, olhando pra trás, assim, ficou muito popular na internet. Só que a verdade é que no filme ele é muito ruim. Não, Mike. Pra mim só teve porcaria e o vídeo do Onimusha já saiu no O canal. fotógrafo Mandinak se une ao Hobbit, eles começam a Meu investigar. react. O filtro é mais escuro, tem que lembrar isso. O filme De é mais resto, tem vários não momentos vou falar que nada. vocês têm dois personagens usando roupas pretas e não dá Porcaria. pra fazer a diferenciação entre eles, porque o filtro é tão contrastado que é impossível, mas eles vão até o cemitério e vão descobrir que o Damien nasceu de vira-lata caramelo, e aí tem todo esse Ninguém drama, pediu que isso aí, o ô, Hobbit tá mister. matando, e vai ser morto pela polícia antes de conseguir efetuar o assassinato. É Warlords, Esse 2006 ô custou Brian. 25 milhões e faturou 120. Então fez um bom dinheiro, fez muito mais do que os outros. Mas também tem que falar a verdade que o filme original foi lançado em menos sala de cinema, 30 anos antes. E assim, não dá pra comparar muito Nossa, bem essas paradas. vendeu Mas a verdade mais é que esse filme ainda. aqui deu certo sim, fez um certo dinheiro. E eles também tiveram essa campanha de marketing que falava que o filme ia lançar no dia Cara, 6, eu gostei do 6 de agosto, Okami, mas não. mano.